Boa noite a todos. Que a graça do Senhor seja sobre nós. Como nós anunciamos no domingo passado, está conosco, e nós queremos recebê-lo com muita alegria, nosso querido irmão César Coneglian. Eu ia pedir para a Leci ficar de pé, a esposa dele. Nem todos aqui conhecem, a maioria conhece. Eu ia pedir para ela isso. Um prazer, viu, Leci? Ter o César e ter você aqui conosco, viu? Deus abençoe você. Queremos passar a palavra para ele, vamos fazer uma oração e estarmos com o nosso coração aberto para aquilo que Deus tem para nos comunicar. Vamos orar? Amado Deus, querido Pai, o Senhor é o motivo desse culto, Senhor. É para Ti que estamos aqui, é por Ti que estamos aqui, para Te adorar, porque Tu és o nosso Deus, Tu és o nosso Salvador. Sim, Pai. Nós pedimos a Tua graça, Pai, para o César, na leitura e na exposição da Tua palavra. Graça para nós ouvirmos com um coração sensível e quebrantado e responsivo, e que em tudo Teu nome seja glorificado. É a nossa oração de louvor e gratidão, no nome de Jesus. Amém. Deus abençoe. Irmão. Tá bom. Obrigado. Graça e paz. Amém. Nós vamos encerrar um estudo que foi iniciado alguns meses atrás. O irmão Wagner, o Ricardo, os irmãos da comunidade convidaram para partilhar sobre ansiedade e depressão com os jovens. Nós gastamos 7 reuniões estudando sobre esse tema e faltou nós mexermos num aspecto que nós vamos trabalhar essa noite de forma bem sucinta, bem breve, que é a respeito da paternidade de Deus. Porque é a única coisa que resolve a questão da ansiedade no ser humano. Aliás, o ser humano só é ansioso porque ele não se vê como filho, o nascido de novo. Só é ansioso porque ele não se vê como filho de Deus. E isso, em geral, é um crescente dentro de nós. A paternidade de Deus é um assunto vasto, amplo, que nós vamos precisar da eternidade toda para entender, e o nosso coração vai gradativamente sendo conquistado por esse assunto. Então nós vamos aprendendo a descansar naquilo que Deus pensa sobre a nossa vida, em todas as áreas da nossa vida. Então, eu gostaria de trabalhar um pouco com os irmãos esse tema essa noite. Eu vou ler a porção que nós vamos estudar, porém eu vou me permitir não estudar isso de imediato, porque eu preciso criar uma base de compreensão com os irmãos. Mateus capítulo 3, versículo 13 a 17. Mateus capítulo 3, versículo 13 a 17. A palavra de Deus diz assim: por esse tempo, dirigiu-se Jesus da Galileia para o Jordão, a fim de que João o batizasse. Ele, porém, o dissuadia, dizendo: eu é que preciso ser batizado por ti, e tu vens a mim? Mas Jesus lhe respondeu: deixa por enquanto, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Então ele o admitiu. Batizado Jesus, saiu logo da água, e eis que se lhe abriram os céus. E viu o Espírito de Deus descendo como pomba vindo sobre ele. E eis uma voz dos céus que dizia: este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. Ainda, capítulo 4, versículo 1, a seguir foi Jesus levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Versículo 3,
Então o tentador, aproximando-se, lhe disse: se és filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. Versículo 6. E lhe disse, versículo 5, então o diabo o levou à cidade santa, colocou-a sobre o pináculo do templo e lhe disse: se és filho de Deus, atira-te abaixo, porque está escrito: aos teus anjos ordenará a teu respeito que te guardem. Até aqui. Senhor, dá-nos compreensão da tua palavra. Dá-nos compreensão da posição que nós temos em ti. Dá-nos compreensão do teu amor paternal por nós. Ajuda-nos a vermos o Senhor nas nossas vidas. Ajuda-nos a vermos a tua graça nas nossas vidas. Nós pedimos, em nome de Jesus. Amém. Meus queridos, a ansiedade é um sentimento de apreensão. Nós estudamos isso em várias reuniões, não é nossa finalidade tornar a fazer isso. A ansiedade é um sentimento de apreensão que nós temos. Todos nós a teremos na vida, todos nós. Alguns mais, outros menos. Alguns em períodos de forma mais intensa. É natural da vida determinadas situações demandarem dentro de nós mais sentimentos de ansiedade. A Bíblia, ela apresenta uma atitude que nós devemos ter com a ansiedade. A Bíblia diz em Mateus 6 e em Filipenses 4, não andeis ansiosos. A Bíblia faz um pedido para que a ansiedade não me envolva a tal ponto que eu comece a andar nela. Por que a Bíblia diz isso? Porque a ansiedade, apreensão, angústia, todos nós teremos em alguns momentos da vida. Nós estamos num corpo caído, num mundo caído. Nós estamos num mundo cercado de pecado. Nós temos uma vida pela frente, onde nós temos alguns oásis de gozo, mas um deserto a ser caminhado. Quando Moisés foi pedir para Faraó para deixar o povo sair do Egito, Moisés, ali tipificando Cristo, ele diz assim: deixe sair o meu povo para que me celebre uma festa no deserto. Essa vida, ela é para nós uma luta constante, uma luta especialmente contra as forças espirituais do mal que não querem que Cristo seja edificado dentro de nós. Todos nós temos isso. E esse texto é um texto sublime para nós entendermos a força do assunto. O assunto é tão significativo, nós não vamos entrar nisso que eu vou mencionar. Mas o assunto é tão significativo que por 2 vezes a voz do Pai vem sobre o Filho e repete para ele exatamente a mesma coisa. Em Mateus 3 e Mateus 17. Aqui no Jordão e depois no Monte da Transfiguração, ocorre a mesma frase. Nas Escrituras, nós temos um princípio. Quando a Bíblia repete algo, a Bíblia vai explicar a própria Bíblia. Quando a Bíblia repete algo, é porque ela está dando uma ênfase importante. Quando a voz do Pai aparece 2 vezes, significa que aquilo é uma ordem importante. Quando José foi interpretar o sonho de Faraó, José falou para Faraó assim: Faraó, o sonho é dúplice porque Deus se apressa em cumpri-lo. Então, quando nós temos uma verdade dupla, em verdade, quando nós temos uma ênfase nas Escrituras, é porque aquela ênfase, ela é rica aos nossos corações, ela é urgente aos nossos corações. E nos 3 anos e meio do ministério do nosso Senhor,
A voz do Pai veio 2 vezes. E por 2 vezes, a voz do Pai repetiu a mesma coisa. Este é meu, ele é filho, ele é amado, e nele eu tenho todo o meu prazer. E o assunto é tão forte, mas é tão forte, que Jesus, então, ele é tomado pelo Espírito Santo, ele é levado a um deserto para ser tentado pelo diabo. E nós sabemos, os irmãos aqui conhecem isso muito bem, qual é a interpretação desse texto. Jesus precisava fazer aquilo que Adão não havia conseguido fazer. Jesus, ele é o último Adão. O primeiro Adão e o último Adão. O primeiro Adão foi tentado pela serpente e sucumbiu. Mas o último Adão precisava vencer a serpente. Ele precisava mostrar que ele tinha condições de cumprir aquilo que o Pai pedia. Então, Jesus não podia começar o ministério dele, senão com aquilo que era básico e essencial. Ele tinha que vencer a serpente, que vencer Satanás. Porém, a voz do Pai havia acabado de dizer para ele que ele era o quê? Filho. E Satanás, nas 3 tentações, vem sobre o filho, e das 3 ele toma 2, e diz assim: se és filho de Deus. Satanás sabe o valor que há num homem, numa mulher, quando ele se vê filho de Deus. Quando ele se vê justificado pela fé. Quando ele se vê aceito pelo Pai. Quando ele vê que ele tem um Pai que é provedor, nutridor e sustentador. Pessoas, irmãos, que alcançam um coração tomado pelo Pai, meus queridos, eles vão para a fogueira cantando. Eles vão para o palco com os leões cantando, celebrando. Porque eles têm dentro do coração deles uma profunda paz com o Pai deles. Justificados, pois mediante a fé temos paz com Deus. Eles têm paz porque eles entendem que há um Deus, mas não apenas um Deus, há um Deus e um Pai. Não é o caso nosso, mas nós temos 39 menções nas Escrituras, na boca de Paulo, em especial, na boca de Tiago, de Pedro e de João. Nós temos 39 expressões que dizem assim: o Deus e Pai, o Deus e Pai, o Deus e Pai. Efésios é aquela que mais encanta o meu coração. Quando ele vira logo no início e diz que o Deus e Pai nos tem abençoado com sorte de toda a bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Meus queridos, Deus, entendamos a mente do Espírito, Deus fala de um Deus soberano, que é Deus de macro e de micro, que é Deus de estrelas, mas é Deus de célula. Um Deus que governa tudo, que governa uma célula morta, porque não cai um fio do nosso cabelo sem que Ele o permita. Um Deus que tem tudo na mão dEle. Imagina se alguém vai nos fazer mal sem o governo dEle, sem o cuidado dEle. Isso nunca aconteceria. Mas nós temos que lembrar que o Deus não é apenas Deus. Ele é também o nosso Pai. Ele é um Pai. A palavra Pai significa pater no grego. Da onde deriva a palavra pátria. Por essa causa, me ponho de joelhos diante do Pai. De quem toma o nome, toda família. No original é toda pátria diante de Deus. Toda pátria, seja a pátria da CCM,
seja a pátria da IPVO, onde eu reúno, seja a pátria do Brasil. Toda pátria só se sustenta num pai. Não tem outro jeito de ser sustentado, a não ser nesse bendito Pai. Então nós precisamos entender que a voz do Pai deseja vir sobre nós. E a voz, como a voz do Pai falou para o Filho, dizendo que Ele é meu, é filho, é amado, e o Pai tem todo o prazer nele, os nossos corações precisam ser visitados pelo Espírito Santo de Deus. E o Espírito Santo precisa comunicar: você é meu. Você é filho. Você é amado. E eu tenho prazer em você. Meus queridos, quando alcançamos esse entendimento, nosso coração encontra descanso. Nosso coração encontra paz com Deus e com as situações desta vida. Só que, em geral, meus queridos, isso não acontece. Nós não recebemos essa visitação. Agora, eu vou colocar isso daqui num cantinho e eu preciso criar um parênteses com vocês. Eu preciso olhar alguns textos com vocês sobre essa questão da paternidade. Segurem o texto que nós vamos voltar. Abram em João capítulo 5, versículo 19. Diz assim: então lhes falou Jesus: em verdade, vos digo que o Filho nada pode fazer de si mesmo, senão somente aquilo que vir fazer o Pai. Porque tudo quanto o Pai, tudo quanto este o fizer, o Filho também semelhantemente o faz. Meus queridos, Jesus está ensinando um princípio. João 5,19. Ele está ensinando o seguinte: que o Filho de Deus, Jesus, só conseguia fazer o que ele via o Pai fazendo. O coração do Filho, os olhos do Filho, estavam colocados no Pai o tempo todo. Então Jesus está ensinando um princípio. Jesus está ensinando o princípio de que o Filho faz o que o Pai faz. Nós repetimos as tendências dos nossos pais. Todos nós aqui, sem exceção. Coisas boas que vieram do nosso Pai Celeste, coisas ruins que vieram do nosso pai terreno. Lembrando que a Bíblia menciona alguns pais. A Bíblia fala de Adão como o pai daqueles que pecaram. A Bíblia fala de Abraão, o pai da fé. A Bíblia fala do diabo, o pai da mentira. A Bíblia fala dos nossos pais terrenos, que todos nós temos, e a Bíblia fala de Deus como um pai. Para todos é usada a mesma expressão: pater. Provedor, nutridor, sustentador. Então a Bíblia está ensinando um princípio de que onde eu colocar os olhos, eu vou fazer, em qual pai eu colocar os olhos, eu vou fazer aquilo que aquele pai estiver me levando a fazer. Se eu gosto da mentira, eu me relaciono com o pai diabo. Se eu não coloco os olhos em Deus Pai, eu vou naturalmente fazer o que os meus pais me ensinaram, aquilo que o pecado exerceu dentro de mim. Meus queridos, é simples. O único jeito de nós sermos filhos de Deus, maduros, é se nós colocarmos os olhos no nosso Pai Celeste. Jesus, então, está ensinando a respeito disso, mas você quer ver que coisa maravilhosa? Vai até o capítulo 8. Olha esses 3 versículos agora no capítulo 8.
Versículo 32. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Meus queridos, o que nos liberta? A verdade. A verdade de quem Cristo é, revelando a verdade de quem nós somos. Porém, se você avançar um pouquinho mais no texto, no versículo 36, vai dizer assim: se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Presta atenção no que eu vou te dizer. Aprove ao Espírito Santo de Deus fazer um arranjo maravilhoso. Porque o Espírito Santo de Deus não disse que quem liberta é Jesus. Nós sabemos que é Jesus, mas o Espírito Santo não usou a expressão Jesus. O Espírito Santo, Jesus significa Salvador. O Espírito Santo não usou a expressão Cristo, que significa Messias, aquele que nos dá entrada no reino eterno, o ungido de Deus. Aprove ao Espírito Santo não usar. O Espírito Santo não usou o nosso Senhor Jesus Cristo. Aprove ao Espírito Santo usar a expressão Filho. O que o texto está nos ensinando? Está nos ensinando que quando nós nos deparamos com a verdade de quem Cristo é, nós somos libertos. Mas nós só somos totalmente livres na condição de filhos. Quando você consegue se ver totalmente filho, pertencendo a um pai, filho deste pai, amado por este pai, cujo pai tem prazer em você, quando você tem a realidade da filiação, você é totalmente livre das tendências pecaminosas que existem dentro de nós. Não abram, eu vou só citar. Primeiro aos Coríntios 1:9 diz assim: fiel é Deus, o qual fostes chamados à comunhão de seu Filho. Meus queridos, nós fomos chamados à comunhão ali, novamente, não com Jesus, não com o Cristo. Eu sei que é Jesus e que é o Cristo, mas acho que os irmãos estão me entendendo. Nós fomos chamados a uma comunhão filial, onde nós temos que entender que nós somos filhos de um Pai que é nutridor, que é provedor, que é sustentador. Nada nos falta. E se nós não temos alguma coisa, é porque aquilo não nos é necessário. Porque dizer que o Pai não vai nos prover, é dizer que o Pai não está cumprindo o papel dele de Pai. Meus queridos, que coisa impressionante. Só que você quer ver a força do texto? Olha agora o versículo 38. Olha o que o texto diz, vai dizer assim: eu falo das coisas que vi junto de meu Pai. Vós, porém, fazeis o que vistes em vosso Pai. Meus queridos, nós temos que tomar uma decisão. De onde os nossos olhos vão estar colocados? Se eu vou aprender ou não com este Pai. Se eu vou ter os meus olhos colocados neste Pai. Se eu vou ter uma comunhão com este irmão mais velho, chamado Jesus. Ele abandonou o direito de ser unigênito, único, para ser primogênito, o primeiro de muitos, porque ele queria nos ensinar o caminho de um relacionamento com o Pai. É interessante como que a ciência vai comprovando as coisas. É muito interessante. A ciência descobriu recentemente que uma mulher, quando está grávida, quando ela está gestando, na 17ª semana de gestação, ela discerne os sons graves. Não os agudos. Para desespero das irmãs. Ele discerne os sons graves. Quem que tem som grave? Os homens. O pai. Não a mãe. A
Bíblia, queridos, ela demonstra que a aceitação da mãe é uma coisa natural. Pode até não acontecer, não abram. Isaías 49, versículo 15 diz assim: pode porventura uma mãe esquecer-se de seu filho que acabou de nascer? Então, é uma retórica, está colocando ali quase que uma resposta dizendo que não, que isso é um absurdo. Aí o texto diz: ainda que isto viesse a acontecer, eu não me esquecerei de vós. Queridos, entendam o que eu vou falar. Em geral, nós temos aceitação de mãe. Nós temos necessidade da aceitação de quem? Do pai. Esse é o grande desafio nosso. Esse é o grande desafio dos pais aqui. De fazer com que os filhos olhem para você e tenham prazer e alegria em você. De tal maneira que você seja um canal, um modelo, um exemplo que transmite Cristo para o seu filho. É tão interessante, não dá tempo da gente mexer, mas o Senhor Jesus ouve a voz do Pai em Mateus 3, e então ele é levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo, e ali, então, o diabo questiona a paternidade dele. Meus queridos, esses dias eu tive que pôr o joelho no chão, porque lendo as Escrituras, em Mateus 17, quando a voz do Pai vem pela segunda vez, aparece Moisés, aparece Elias. Pedro diz Moisés representando a lei, Elias representando os profetas, e a voz de Deus desce. Pedro, extasiado, diz: Senhor, vamos fazer 3 tendas, uma para o Senhor, uma para Elias, uma para Moisés. E aí vem a voz do Pai que diz assim: este é meu filho amado, em quem tenho todo o meu prazer. Mas aí é acrescentado uma coisa: a ele ouvi. O Espírito está dizendo o seguinte: se você olhar a lei, olha Cristo na lei. Se você olhar uma profecia, olha Cristo na profecia. Porque você tem que ouvir Cristo. Porém, o que me levou a colocar o joelho no chão? Jesus desce do Monte da Transfiguração e ele se depara com um tumulto. Qual tumulto? Nós temos um pai trazendo um filho. Um filho possesso pelo diabo. Meus queridos, não pode ser o que eu estou vendo. De novo, a voz do Pai se levanta. A voz do Pai se levanta na vida do filho e Satanás faz um levante contra a filiação. A primeira é no nosso bendito Senhor, é no bendito Filho de Deus, mas a segunda é o modelo das nossas casas. É um modelo que toda vez que o Evangelho for avançar no coração de um pai ou de uma mãe, Satanás fará um levante contra os nossos filhos. Porque ele não quer que haja um testemunho de Deus nesta terra. Ele não quer que o Evangelho seja compreendido nesta terra. Meus queridos, uma luta espiritual. Mas uma luta espiritual roubando a filiação nossa, que nós temos em Cristo Jesus. Uma batalha espiritual. E o livro de Lucas, não abram, no capítulo 9, contando essa história, narrando essa história, Lucas diz uma coisa que moveu o meu coração. Lucas diz, o Senhor Jesus, então, tem aquele tumulto, os discípulos não conseguiram repreender aquele espírito maligno na vida daquela criança, o espírito tomava aquela criança, jogava na água, jogava no fogo, tentava matar ela, e eles não tiveram condições de repreender. O Senhor fica indignado, se é que eu posso usar essa expressão, com a incredulidade, e o Senhor diz assim para o pai: traze-me teu
filho. Filhos precisam ser levados a Deus em oração. Diariamente. 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 Filhos precisam ser levados a Deus em oração. Traze-me teu filho. Filhos precisam ser levados à pessoa bendita de Cristo. Porque tudo que Satanás quer é roubar de mim, de você e dos nossos filhos o direito e a beleza de sermos filhos de Deus. Os irmãos estão entendendo? Eu falo das coisas que vi junto de meu Pai. Vós, porém, fazeis o que vistes em vosso Pai. Se você avançar um pouquinho mais no capítulo 14, existe uma expressão muito conhecida de todos nós. Versículo 7, o versículo 6 talvez é um dos versículos mais conhecidos das Escrituras. Respondeu-lhe Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Se vós me tivesseis conhecido, conheceríeis também a meu Pai. Desde agora o conheceis e o tendes conhecido. Veja o versículo 8. Replicou-lhe Filipe: Senhor, mostra-nos o Pai, e isto nos basta. Está aqui uma outra expressão que eu não tinha visto. Porque eu sempre vi Filipe dizer assim: Senhor, mostra-nos o Pai. E Jesus respondendo para ele: Ô Filipe, há tanto tempo eu estou com você e você ainda não compreendeu? Quem me vê a mim, vê ao Pai. Mas aqui, ele diz uma expressão que para mim é maravilhosa. Ele diz assim: e isto nos basta. Porque quando nós temos o coração no Pai eterno, o nosso coração é tomado por um descanso bendito, santo, por uma paz pessoal. Quando nós sabemos que tudo está debaixo desse Deus e deste Pai. Quando nós compreendemos isso, nosso coração é tomado por esse descanso, meus queridos. Então, que o Espírito Santo de Deus nos ajude a compreendermos esta posição que nós ocupamos. Vede que grande amor nos tem concedido o Pai, ao ponto de sermos chamados filhos de Deus. Você tem um enorme privilégio quando você nasceu de novo. Você foi feito filho de Deus. E agora este Pai deseja comunicar para você esta voz. Agora vamos voltar até Mateus 3, para eu partilhar o texto rapidamente e encerrar com os irmãos. Queridos, nós precisamos entender uma coisa na pessoa do nosso Senhor. Ele é filho de Deus, mas ele também é filho do homem. Por que que ele é filho de Deus? Ele é filho de Deus, porque ele é a imagem de Deus. O filho tem a finalidade de retratar o Pai. Quem me vê a mim, vê ao Pai. Nós temos muitos irmãos aqui que têm filhos parecidos. Nossa, é a cara do Pai. Isso ocorre na questão espiritual de Jesus com o Pai. Quem me vê a mim, vê ao Pai. Mas Jesus não é apenas filho de Deus, ele também é filho do homem. O que significa ele ser filho do homem? Significa que ele é o primeiro desta nova raça. O primeiro desta nova raça. Tudo começou nele. 1 Coríntios capítulo 15 fala do primeiro Adão e do último Adão. O primeiro Adão é o Adão do Éden, onde o pecado começou. O último Adão é Cristo, onde o pecado encerra.
mas fala também do primeiro homem e do segundo homem. O primeiro homem inicia uma raça de pecado, mas o segundo homem também inicia uma raça, a raça dos filhos de Deus, dos eleitos de Deus, da bendita e gloriosa igreja do Deus vivo. Então, tudo que Jesus viveu como homem, nós viveremos. Jesus nasceu, a gente nasce. Jesus passa por toda uma educação, nós temos que ser educados. Jesus tinha uma profissão, Jesus teve rejeição dos seus, nós vamos passar por rejeição. Jesus chorou diante de uma morte, nós vamos chorar diante das mortes que o Senhor trouxer para nós. Jesus teve uma cruz que ele teve que carregar, nós teremos uma cruz que nós teremos que carregar. Jesus angustiou naquele Getsêmani a ponto de suar sangue, nós teremos angústias no nosso coração, a ponto de desesperarmos até da própria vida. Tudo o que houve com o Filho haverá conosco. Jesus aqui, ele inicia o seu ministério. Ele passa por um batismo de arrependimento. Meus queridos, o que Jesus fez até os 30 anos de vida dele? Nós temos duas menções. Nós temos a menção de Jesus aos 2 anos de idade e depois Jesus aos 12 anos de idade. Aos 2 anos de idade, o texto bíblico diz que Herodes morre e o anjo aparece a José dizendo, volta para Israel. E José vai morar então em Nazaré, com Maria e Jesus. Ali Jesus é dedicado ao Senhor. Depois, aos 12 anos, nós temos uma outra história. Eles vão para a festa da Páscoa e Jesus toma uma decisão. Por isso que filho só começa a tomar decisão aos 12 anos de idade. Filho não pode mandar aos 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Filho começa a tomar decisão aos 12. Começa a tomar. Ele pode, por exemplo, tomar a decisão do esporte que ele quer praticar no colégio. É uma decisão possível. Mas ele não pode tomar a decisão dos amigos que ele vai ter. Essa decisão não é possível. Jesus ali toma uma decisão. E os pais, 1 dia e meio depois, voltam e Maria diz assim, filho, eu e teu pai aflito estávamos à tua procura. Jesus responde assim, vocês não sabiam que me convinha estar na casa de meu pai? Meus queridos, Jesus aos 12 anos de idade, ele tem uma nítida consciência. Eu sou filho terreno de José, mas eu fui criado não para este pai. Eu fui criado para o meu único e verdadeiro pai. Os nossos filhos, assim como nós, precisamos ter experiências com a paternidade de Deus, de dependência de Deus. Isso precisa começar aos 12 anos. O que Jesus faz dos 12 aos 18? O texto bíblico diz que ele vai para a casa dos pais e fica submisso aos pais. O que ele fez todo esse período? O texto bíblico omite. Mas a Bíblia nos dá pistas de como entender o que houve com o Senhor. Aos 30 anos, aqui no batismo, Jesus começa o seu ministério. E logo depois do batismo, ele vai até o Monte das Bem-aventuranças e lá ele dá o sermão das bem-aventuranças. E queridos, o que Jesus fez ao longo daqueles 18 anos? Ou ao longo daqueles 30 anos? Basta a gente ver o que ele falou. Pensa comigo, uma pessoa que fica quieta por 30 anos, quando ela começa a falar, ela vai falar do quê? Ela vai falar daquilo que ela viveu naqueles 30 anos. Jesus começa o sermão falando sobre felicidade. Bem-aventurados os humildes, os que choram, os pobres, bem-aventurados os perseguidos. E aí ele vai mais, ele diz assim, e vocês, quando vocês ofertarem, não deixa a direita saber o que a esquerda faz. Mas você oferta em segredo e o teu Pai, que te vê em secreto, te recompensará.
Aí ele diz assim: e você quando orar, não seja como os hipócritas, que sobem no tablado para serem vistos dos homens, mas você entra no teu quarto, fecha a tua porta e ora ao teu pai que te vê em secreto, e o teu pai que te vê em secreto te recompensará. E você, quando jejuar, não deixa transparecer para os homens que você está jejuando, mas você lava o teu rosto e fica inteiraço para que os homens não percebam. E o teu pai, que te vê em secreto, te recompensará. E quando você exercer a tua justiça, não exerça a tua justiça diante dos homens, mas deixa que o teu pai, que te vê em secreto, te recompense. E não andem ansiosos de coisa alguma, mas observem os pardais. Eles não plantam, eles não colhem, eles não ajuntam em celeiros, mas o Pai que os vê e os cuida, está fazendo tudo aquilo por eles. Observa o lírio do campo. Ninguém se veste como eles. Por que eles se vestem tão bem? Porque o Pai veste eles. Meus queridos, o que Jesus fez 30 anos? Ele pôs os olhos no Pai. Ele pôs os olhos no Pai. Aqueles 30 anos. E agora, o que ocorre aqui é para mim e para você. O Filho de Deus, o bendito Filho de Deus, o eterno Filho de Deus, o perfeito Filho de Deus, o justo Filho de Deus, se submete a um batismo de arrependimento. A minha pergunta para você é: do que ele tem para se arrepender? De nada. Mas ele é o Filho do homem. Ele tem que dar para nós um modelo de que ele lida com pecado. A palavra arrependimento significa metanoia, mudança de mente. Mas existe um dicionário, o Vini, que ele fala uma coisa curiosa. Ele diz que quando você fraciona as duas palavras, meta, noia, significa perceber depois. Então o que é arrependimento para nós? É perceber depois. O que é arrependimento para o Filho de Deus? 3 anos depois disso daqui, o pecado seria colocado no ombro dele. Como é que ele lidou com o pecado? Percebendo antes. E tendo uma vida de vigilância, porque o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Então ele tinha um desejo sério de mostrar para nós um modelo de arrependimento. E aí, o Espírito Santo de Deus vem sobre ele. Meus queridos, nada do que eu estou pregando vai funcionar se você não tiver uma relação com o Espírito Santo de Deus. Porque a Bíblia diz em João 14, João 15, João 16, que quem revela o Filho e o Pai é o Espírito. Onde que o Espírito de Deus está presente? Não é nesse mover em que o Espírito é colocado sob destaque. Porque o Espírito Santo nunca entra em destaque. Quando o Espírito Santo está presente, o Filho e o Pai são revelados. Como nessa voz aqui. Então entenda uma coisa que eu vou te falar. Você precisa ter uma relação de arrependimento e diária com o Espírito Santo de Deus. Com o próprio Deus, na pessoa do Espírito. O Espírito não pode ser entristecido, muito menos apagado. Se ele for entristecido ou se ele for apagado, ele não pode nos revelar o Filho. Por isso, para ouvir esta bendita voz, você precisa buscar arrependimento diário. E você precisa pedir para o Espírito Santo de Deus te ajudar e te fortalecer naquele dia. Meus queridos, é uma coisa impressionante. Alguns irmãos pegam o texto que eu vou citar, e o texto diz assim, que é para a gente orar, e é para a gente orar sem cessar. Mas o texto diz assim:
pede, bate e busca. Pede, bate e busca. Pede, bate e busca. O texto diz isso. Pede, bate e busca. Mas nós precisaríamos terminar de ler o texto. Porque o texto diz, pois qual filho pede um pão e o pai lhe dá uma serpente? Pede um ovo e o pai lhe dá um escorpião? Se vós que sois maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o Pai Celeste, no livro de Lucas, dará o Espírito Santo àqueles que lhe o pedirem. Nós precisaríamos, diariamente, Espírito Santo de Deus, me ajuda. Espírito Santo de Deus, não permita que eu te entristeça. Espírito Santo de Deus, eu estou clamando a Ti, me ajuda, sê a minha força, sê o meu vigor. Arrependimento que traz uma visitação do Espírito Santo, porém o Espírito Santo não prega a si mesmo. O Espírito Santo revela uma bendita voz, que nos diz o quê? Este é meu filho. Ele é amado. E eu tenho prazer nele. A primeira expressão que eu queria pôr em destaque para os irmãos. Aprove ao Espírito Santo de Deus, no escrever as Escrituras, colocar um pronome possessivo. Este é meu. Ele é meu. E ninguém põe a mão nele, porque ele é meu. É interessante que quando nós estudamos o livro de Provérbios, até o capítulo 8, nós temos pouquíssimas expressões. A grande maioria das expressões diz assim, meu filho, meu filho, meu filho, filho meu, filho meu, filho meu. Pouquíssimas, se não me engano, 3 ou 4 menções que aparece apenas a palavra filho. Todas as outras palavras são precedidas ou são seguidas de um pronome possessivo. Este é meu filho, amado, em quem tenho todo o meu prazer. Nós precisamos entender que o instinto do pai é um instinto de proteção do filho. Nada nos falta. O Pai nos tem o tempo todo na mente. Por isso o Velho Testamento diz que nós somos menina dos olhos. Diz que nós somos menina dos olhos. O que é a menina do olho? Diz que é a prioridade, que os olhos nunca são tirados. Meus queridos, qualquer pai sensato aqui, com um filho de 1, 2, 3, 4 anos de idade, se você for numa festa, que tiver irmãos que querem pegar o teu filho, você até deixa. Mas o que acontece com o teu olho? Está o tempo inteiro olhando, olhando, olhando. Vocês estão me entendendo? O Rodrigo deve amar os filhos. Você deve ter sobrinhos mais ou menos na mesma idade das suas filhas. Tá bom. Uma filha e uma sobrinha caem numa piscina. O que você faz? Não responde não. É instintivo. Qualquer um de nós faria isso. É instintivo, um mecanismo de proteção. Você tem que entender que o Pai te tornou dele. Nada existe contra você. O Espírito Santo deseja comunicar esse pronome possessivo. Deseja comunicar que você pertence a alguém, que você é dele. Meus queridos, eu vou fazer um parênteses bem rapidinho. Eu vou mostrar para vocês uma família nas Escrituras que não tinha o meu, que perdeu o pertencimento. Existe uma corrente na psicologia que sugere o seguinte, que o esquizofrênico, quando você pega os desenhos de um esquizofrênico, os desenhos dele remetem a 4 anos de idade. Então os estudiosos dizem o seguinte,
que o esquizofrênico perdeu o pertencimento da mãe e do pai. O Espírito Santo sabia o que estava fazendo. Sabia que eu e você tínhamos a necessidade de um meu, de um pertencimento. Vou mostrar para vocês uma família que perdeu, durante um tempo, o meu. A primeira família das Escrituras. A família de Adão, de Caim e de Abel. Adão, Eva, Caim e Abel. Adão, de acordo com o relato de Lucas, com a genealogia de Lucas, era filho de Deus. Adão, filho de Deus. Ele deveria ter comido daquela bendita árvore da vida, mas ele não comeu, ele pecou. E por ter pecado, ele então fica desprovido da comunhão com o Pai. E ele é colocado fora daquele jardim. Meus queridos, Adão perdeu o pertencimento do Pai. Qual o primeiro sentimento que ele teve? Medo. Pessoas que têm medo é porque não viram o meu. É porque não viram que pertence a um Deus. Todos nós aqui teremos medo na vida. Todos nós, de pequenos a velhice. Todos nós poderemos ser tomados por uma situação ou outra em que nós teremos medo. Mas o medo, ele deriva de não termos esse meu, essa aceitação plena de Deus. Adão perdeu a comunhão. Adão perdeu o senso de pertencimento e teve medo. E se parasse aí, estava bom, mas não parou aí. Porque quando você evolui no texto, o filho de Adão, Caim, o texto ali é um texto maravilhoso, porque o texto em Hebreus diz que a oferta de Abel nos fala. Então só tem uma interpretação aquele texto. A oferta de Caim nos fala da aceitação que nós tentamos ter pelas obras da carne. E a oferta de Abel nos fala da aceitação que nós temos pela graça de Deus. Abel nos ensina sobre a justificação pela fé. Uma coisa maravilhosa. Tá bom, Caim não é aceito, eu vou fazer uma aplicação. Ele não se sente aceito e ele fica irado. Ele é tomado por ira. Pessoas irritadas aqui no nosso meio têm luta com aceitação, com pertencimento. E o texto ali, se você explorar ele, Deus desce até Caim e diz assim: por que andas descaído o teu semblante? Se procederes bem, não é certo que serás aceito? Mas se procederes mal, eis que o pecado jaz à tua porta, e a ti cumpre dominá-lo. Meus queridos, sabe o que significa proceder bem e proceder mal no hebraico? Estar satisfeito. Sabe quando nós nos irritamos? Quando nós não estamos satisfeitos. Porque a vontade do Pai não está sendo acolhida dentro do nosso coração. Você precisa entender que você tem o Pai olhando o tempo todo para você. A Bíblia ensina que o Deus unigênito estava no seio do Pai. Você tem que entender que você está no seio de Deus, no cuidado de Deus. E é interessante, meus queridos, que se você colocar um filho aqui, essa palavra seio é tirado desse osso central aqui. Se você colocar o filho aqui, é o lugar mais perto que o ouvido do filho fica da boca do pai. A fé vem pelo ouvir. Você precisa entender que você está no seio do Pai. Porque assim é que o Filho de Deus estava durante toda a eternidade, guardado pelo Pai, cuidado pelo Pai. O Pai tinha uma vontade para ele. Meus queridos, aprendamos a nos ver pertencentes a Deus.
A situação não fugiu do controle dele. A situação não está fora do controle dele. Você não tem que desesperar. Quanto desespero temos com filhos? Quanto desespero temos com filhos? Porém, a ordem nas Escrituras é: traze-me o teu filho. A profecia nas Escrituras é: teus filhos voltarão. Essa é a profecia em Isaías, em Jeremias. Temos que entender que Deus tem o controle de todas as coisas na nossa vida. O Espírito comunica o meu. Depois ele comunica que somos filhos. Tem uma característica do filho. Nas Escrituras, filho herda coisas. Existe uma expressão em Ezequiel que diz que o servo, se receber algo do seu senhor, o dia que ele for alforriado, ele precisa devolver, para que o filho não tenha ciúmes. Filho precisa receber coisas que só ele recebe. Filho precisa ter um chamego que é só dele. Os pais têm que ter cuidado para não chamar todo mundo de filho. Porque você tem um filho, ou os teus filhos. Você não tem filho de todo mundo. Isso é um problema dentro do coração dos nossos filhos. Filhos não podem ser comparados com primos, com parentes. Filhos nossos têm que ser comparados na pessoa de Cristo, ou com irmãos que imitam Cristo. Sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Mas filho não pode ser comparado. Filho precisa ser elogiado e incentivado. Filho precisa ouvir coisas boas. Em Apocalipse tem uma expressão que diz que nós receberemos uma pedrinha branca com um nome escrito nessa pedrinha, que só nós e o nosso Deus conhecerá. Filho precisa ter uma expressão, um chamego, um abraço, um cuidado, uma oração que mais ninguém tem, que só o nosso filho vai ter. Filho precisa saber que ele é amado. E não há amor sem tempo. A primeira expressão de amor nas Escrituras é tempo. Se filho não tiver tempo, ele não se sente amado. Este é meu. Ele é filho. Ele é amado. Ele precisa ter clareza de tempo. O filho precisa receber gestos de bondade do pai e da mãe. Porque a Bíblia diz assim: com amor eterno eu te amei, por isso com bondade te atraí. Queridos, amor é por atração. Filho precisa ser atraído. Atraído. Nós temos que ter expressões de amor com os nossos filhos, em que eles vejam com clareza: nossa, papai, o senhor fez isso por mim, porque nós somos o primeiro testemunho de Deus Pai ao coração dos nossos filhos. E em último lugar, filho precisa saber que nós temos prazer nele. Nunca no pecado, é óbvio, mas prazer nele. Meus queridos, que o Senhor nos renove nesta bendita expressão. Que a voz do Pai venha sobre todos nós. Que os nossos filhos sejam trazidos em oração diante de Deus Pai. Eu vou encerrar agradecendo aos irmãos pelas orações, por toda a situação que nós vivemos esses últimos 11 meses. Os irmãos têm cooperado conosco e o Senhor, pela graça de Deus, tem nos visitado e nos sustentado. Nós estamos caminhando na bondade
e no cuidado dEle. Ele tem falado e tem ministrado aos nossos corações. E o que eu vou falar que nós estamos fazendo, nós já fazíamos um tempo antes. Não muito tempo, para vergonha minha, mas quase todo dia. Nós temos trazido os nossos filhos diante do Senhor. Que experiência singular tem sido para mim. Traze-me o teu filho. Satanás não quer o testemunho deles. E se há aqui pais que precisam passar por um renovar diante de Deus, por uma esperança, teus filhos voltarão. Diz as Escrituras, teus filhos voltarão. Aprenda você a ser filho. E aprenda você a trazer os teus filhos diante do Pai. Traze-me o teu filho. Todo dia, todo dia, todo dia. Até que o Senhor nos chame para Ele. Amém? Nós queremos agradecer a Deus, eu agradeço os irmãos, Ricardo, Wagner, o Paulo, a oportunidade que eu tive de vir aqui, de estar aqui hoje. Dou esse testemunho para os irmãos de que muito obrigado pelas orações, foi o que nos sustentou em todo esse período. Nós tivemos momentos difíceis, se a doença foi grave, a perda da Rossana elevou em muitas vezes a dor que a família sofreu, mas nós fomos sustentados nas orações dos irmãos. E nós queremos agradecer aos irmãos por isso. Amém? Vamos curvar nossas cabeças, deixe-me orar. Espírito Santo, obrigado porque somos teus. Somos filhos, somos amados e o Senhor tem prazer em nós. Ajuda-nos a te vermos. Ajuda-nos a te amarmos. Dá-nos um coração descansado na tua paternidade, de tal forma que nós vejamos essa vida com os olhos do Pai. Dá-nos este coração. Dá-nos o que o Filho teve, os olhos postos no Pai, o tempo todo. Pedimos isso. Pedimos pelos filhos desta igreja, pedindo que nenhum deles se perca, mas que todos eles sejam restaurados à comunhão do Senhor. Pedimos que o teu Espírito Santo renove os casais, renove os pais, dando a eles vigor, graça, dando a eles esperança de que o Senhor é o Deus e o Pai deles, e que nada tem lhes faltado. Ajuda-nos a vermos isso. Nós oramos em nome de Jesus. Amém.